vocês do Brasil todinho. Você sabe que saiu uma notícia uns dias atrás, né, Rafa? Que tinham pego os documentos do filho do Bonner, estavam fazendo compras, estavam fazendo absurdos com o nome do menino. Até o Bonner chegou a conversar com autoridades para saber se podia trocar o número do CPF do filho, porque já não é a primeira vez que isso acontece, né, Rafa? Olha só, Kátia, é verdade. O Bonner se manifestou, né, através do seu Twitter, né, contando essa história. Que realmente tudo aconteceu por quê? Porque alguns estelionatários pegaram o CPF do filho dele, do Vinícius, e solicitaram auxílio emergencial, aqueles R$600. E foi aprovado. Isso que chocou todo mundo falou, ué, mas a troco do quê? Como assim? Pois é. O Bonner foi nas redes sociais. Como que o menino faria isso, né? Explicar toda essa situação, né? O Bonner foi lá, explicou, justificou. Inclusive, ele falou que há 3 anos já que o CPF do filho é utilizado aí para abertura de empresas, assinatura de TVs a cabo e outras coisas mais também. Então, assim, o filho dele realmente é vítima de uma quadrilha já que usa esse CPF há muito tempo. Agora parece que a situação se complicou mais ainda, né? Nessa família. Se complicou mais ainda, por quê? Porque depois que o William Bonner veio a público se manifestar, enfim, contar esses detalhes da quadrilha, ele começou a ser ameaçado. Exatamente. Isso, o Bonner? O Bonner recebeu... Mas ameaçado por quê? Exatamente. Eu vou te explicar essa história. O Bonner recebeu... No aplicativo de mensagens dele, pessoal, do celular dele, esse que todo mundo usa, ele e a filha receberam de um número que eles não conhecem, o número do DDD 61, que é lá de Brasília. E o que esse número mandou para eles? Vários registros. O que tinha nesses registros, nesses documentos? Endereços da família, número do CPF, do Bonner, dos filhos, da esposa, do pai dele, da mãe dele, dos irmãos dele. Do nada, chegou para eles isso tudo. Chegou assim, ó, toma, olha só, endereços de residência. Mas isso a pessoa estaria mandando pro Bonner, tipo, a ameaça indireta. Olha, eu sei onde você mora, onde seu filho mora, tenho documentação de todo mundo, onde a família inteira mora. Isso quer dizer o quê? Pra dar Ele tá sendo ameaçado de morte? Pra dar aquela intimidada, né? Do tipo, meu filho, a gente tem informações sobre você. Ou seja, não fique expondo, talvez, a quadrilha, não fique expondo esses negócios, essas falhas do sistema, porque essa quadrilha, obviamente, usa CPF de pessoas para conseguir outras coisas, para, enfim, fraudar, né? Para fazer fraudes. Então, como o Bonner denunciou isso, eles, de certa forma, intimidaram ele, falando assim, ó, a gente tem um monte de informações sobre a sua família também. Ou seja... Mas será que é em relação a isso? Ou a pressão pode ser outra e ele tá ligando uma coisa com a outra? Não, eu acredito que seja em relação a isso. Eu acredito que seja em relação a ele ter essa quadrilha, ele ter ido denunciado essa quadrilha. E aí, justamente por isso, a quadrilha chegou e mandou isso pra ele. De um número que ele não conhece. Mas ele consegue rastrear. E exatamente isso. A polícia faz isso. E é exatamente isso que está sendo feito. Ele levou as autoridades justamente para tentar buscar a origem dessas mensagens, quem são essas pessoas, para a polícia rastrear, para tentar entender. A emissora também emitiu uma nota de apoio, né? Falando que não concorda com essas atitudes, que isso não tem como, por exemplo, você calar um jornalista, você intimidá-lo. Isso é totalmente fora, não dá mesmo, fora de cogitação e não vai medir esforços para descobrir a origem dessas mensagens. Então, assim, todo mundo está, obviamente, eu acredito que a família do Bonner está assustada, né? Ele mesmo deve estar bastante assustado. Afinal de contas, quando você recebe esse tipo de intimidação, assim, dá uma assustada. Afinal de contas, os endereços da sua família, tudo. Mas até a própria Globo, gente, fez um comunicado agora dizendo o seguinte: Globo repudia a campanha de intimidação ao William Bonner, dizendo que ele recebeu mensagens de telefone de Brasília com dados fiscais sigilosos dele e da família. A Globo divulgou até hoje uma nota de repúdio a essa campanha de intimidação. E vou te dizer mais. Tem aqui, ó, falhas no sistema de checagem do benefício tornam possível a ação de estelionatários, que é o que também o Datena tem mostrado constantemente, né? A gente já viu o Datena mostrando várias
outras situações parecidas. Olha, deixa eu ver o que mais eles vão dizendo, que o William, na verdade, está tomando as devidas providências. Ó. A nota divulgada hoje pela Globo informa que o jornalista e uma das suas filhas, como você disse, receberam mensagens de WhatsApp de um número telefônico com prefixo 61 de Brasília. E vou te falar uma coisa, pelo que a gente está vendo aqui, eles estão fazendo um trabalho junto com a polícia para agora identificar quem são esses bandidos, porque uma atitude dessa é atitude bandida, né? Com certeza, isso atitude é criminoso, né? Primeiro que você não pode... Pois é. Não deveria ter acesso, na verdade, né, aos dados de ninguém. Isso já deveria ser difícil, praticamente impossível, essas pessoas terem acesso a esses dados e fazerem o que bem querem com esses dados e ainda intimidar o Bonner, né? Justamente mandando isso para ele, como dizendo, a gente sabe, enfim, tem acesso às suas informações. Você corre risco, como dizendo isso. Então, né? mas isso... Mas aí, eu vou te falar uma coisa, eu acho que é bem bandidinho porta de cadeia, né? Porque, sinceramente, que intimidação que você vai, veja só, fazer com uma atitude dessa com um jornalista. Ele vai continuar, gente, falando o que tem que ser dito, mesmo porque é um alerta que ele faz, que com o filho dele acontece isso, para todo mundo ficar atento, porque às vezes as pessoas estão esperando o auxílio emergencial e muitos não estão chegando porque o dinheiro está sendo desviado desse jeito, pelos bandidos. Da Atena cansa de mostrar, né, Cíntia? Com certeza, Kátia. Eu acho que é uma situação bem tensa da família, né, do Bonner. A gente já tinha mostrado aqui no programa a situação do filho. O Rafa já tinha levantado esses dados que pelo menos por 3 anos, imagina, o Vinícius já era vítima. E agora, receber esse tipo de mensagem... com certeza, e receber esse tipo de mensagem praticamente uma semana depois que o William Bonner veio a público para explicar a situação do filho, para dizer que isso não faz parte do perfil da índole da família. Então ele claramente mostrou que a família e o filho no momento estava sendo vítima de uma quadrilha. Passa uma semana, ele e uma das filhas acaba recebendo esse tipo de coisa com CPFs, endereços, querendo dizer, a gente pode fazer mais ainda contra vocês e piorar a situação. É a palavra certa, é uma intimidação. E o Bonner está muito certo de ter o apoio da emissora para combater isso o mais rápido possível, né, Kátia? Sim. Tá muito certo. Agora, eu acho que talvez nem seja quem está intimidando, nem seja a pessoa que conseguiu pegar a documentação do filho do Bonner, da Fátima, e fazer 3 anos esse transtorno. Porque são 3 anos, gente, que o Bonner já vem nesse problema. Eu acho que talvez seja uma outra história paralela, que a gente ainda desconheça, de outros crimes para tentar intimidar, e aí mais uma vez falando dos filhos, falando da família, porque enfim, não tem intimidação pior que essa, né? Não, você tá certa. A gente, porque lógico, só agora vieram falar isso, caminho, né? E a gente parte do caminho puxando pelo fio da meada do Vinícius. Mas é lógico que existe outra possibilidade. Sim. Né? A gente está falando de um dos maiores jornalistas do país. Então não é à toa, a gente não acredita que seja um alvo aleatório. Pode sim ter outras explicações ali, meio que obscuras, para esse tipo de ação contra a família do Bonner, né? Mesmo porque é um jornalista sério mesmo, como é o Bonner, como o da Atena, como tantos outros, eles levam a verdade da notícia. E nem sempre, quando você fala de um crime, você mostra o dono do crime, você mostra o traficante, você consegue mostrar o que foi quebrado de uma ação criminosa, eles reagem de uma forma positiva, né? Quer dizer, simplesmente falando, agora a casa caiu e pronto. Eles querem impressionar de uma outra forma, né? Isso que é crime organizado, Com né, certeza. Cíntia? Exatamente, você citou 2 ótimos exemplos, quer dizer, além do Bonner e da Atena, são referências de jornalismo, pessoas que ali colocam a opinião, que não se intimidam. A gente está falando de profissionais que não se intimidam. Não. Então eles acabam sendo aquele alvo mesmo. E atingir a família, como você disse, mexer com os filhos, mexe com a segurança, a vulnerabilidade de todos nós. Então é uma covardia também dessa quadrilha, né? E vou te falar, bandido covarde é o que a gente sempre vê, né? Agora, Rafa,
Fátima se pronunciou em relação a isso, esse problema da família, porque é filho dela também, e isso envolve também, com certeza, endereço de Fátima Bernardes e tudo mais, né? Exatamente, envolve muitas outras pessoas, na verdade, né? É um leque que pode ser aberto cada vez mais. Até o momento, Fátima não se manifestou em nenhuma rede social, nem no Twitter, nem no Instagram. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma nota oficial, né, da Fátima falando, mas com certeza, acredito eu, ela esteja preocupada também pelos filhos, né, pelo próprio William, sim, enfim, por toda a família, né? Realmente é um momento muito delicado e que a polícia precisa investigar, né? O Departamento de Inteligência da Polícia, com certeza, já está investigando e tentando ver se existe conexão com os outros crimes, se não tem, enfim, tudo isso a polícia com certeza vai conseguir responder em breve, né? É que no momento a polícia nunca vai falar nada, porque qualquer coisa que seja dito vai, na verdade, fazer com que os bandidos fiquem mais espertos. Agora, que a Fátima está super preocupada, o William, os meninos e tudo mais, isso é óbvio. Então, quer dizer, segurança agora para todo mundo, até passar esse problema, né? Com certeza já deve ter uma estratégia ali, né? Um esquema diferente de rotina. Sim, todos estão isolados, estão em casa, né? A gente sabe que os filhos estão alternando a quarentena, né? De vez em quando ficam com o William, de vez em quando ficam com a Fátima, mas com certeza nesse trajeto, nesse momento vai ser uma coisa um pouco mais elaborada, não vai ser tão simples assim e provavelmente quando a gente voltar à vida normal, com certeza também haverá um esquema especial ali, sempre aquela coisa, né? Uma preocupação extra, uma desconfiança ali, uma olhadinha aqui antes, sempre um cuidado a mais, né? Gente, agora eu vou falar uma coisa, viu? O bom é que a gente tem hoje uma polícia extremamente forte e muito mais inteligente. Quando a gente fala em inteligência da polícia, é aquela inteligência mesmo que a gente vê nos filmes, que vão, na verdade, atrás de identificar qual o criminoso, qual a linha. E só depois que já está tudo pronto e preso, que esse é meu pronto, aí eles contam a história como chegaram a cada cidadão daqueles que estava envolvido, como no caso aí do Bonner e outros tantos que a gente já teve até hoje, né, Rafa? Com certeza. E sempre, segundo os policiais, né, vários policiais, eles sempre falam isso, sempre há rastros, né? Por mais simples que os rastros sejam, sempre tem os rastros ali. Pode ser um número ali sem ter cadastro nenhum, mas esse número foi adquirido em algum lugar, próximo a esse lugar existem câmeras, enfim, sempre dá para chegar a algum lugar, entendeu? Nas investigações. Então, assim, dá mais trabalho às vezes? Dá mais trabalho, mas sempre vai conseguir uma resposta. Agora, a gente fica cabreiro, né? Você fica pensando, gente, 3 anos que o menino passa por isso, por que já não resolveu pela justiça antes? O Bonner até foi atrás para mudar o CPF, diz que é muito burocrático, mas, gente, burocracia é quando a gente quer mudar porque você não gosta daquele número. Quando você está sendo, na verdade, lesado e estão usando o seu documento para o crime, não tem que ter dificuldade, você não acha, Rafa? Que é um processo bem longo, na verdade, além de ser muito burocrático, né? Você precisa de provas, você precisa, enfim, de todo o processo, precisa entrar com requerimento, precisa ser aprovado, realmente precisa ser julgado, é todo um trabalho, né? Você trocar o número do CPF, não é uma coisa muito simples. É assim. Tudo nesse país é muito difícil quando não é pro bandido. Porque quando é pro bandido, eles conseguem as informações rapidinho, né, Alex? Consegue saber onde você mora, onde você não mora. Pega seu documento, pega sua foto, seu passaporte. Agora, pra gente que é cidadão do bem, é tudo demorado, né? Exatamente, é o que você falou. Essa burocracia, às vezes, para um lado é de um jeito, mas na hora da bandidagem e dos criminosos isso aumenta, né, Cátia? Importante, é claro que o caso do filho do Bonner merece toda a nossa atenção. A polícia está verificando, mas a gente sabe também de muitos brasileiros que diariamente que têm sofrido aí, principalmente com auxílio emergencial, golpes. Então aquela orientação, Cátia, sempre em canais oficiais e sempre evite dar os seus dados. Tem umas empresas, Cátia, que agora já mandam pra gente nos e-mails assim, você autoriza eu usar os seus dados? Nunca autorize, porque a gente acaba ficando refém. Imagine, gente. Né? É verdade. E outra, muitos sites, você lembrou bem, quando fala assim, você precisa assinar o termo de adesão. Leia direitinho, embora sejam 3 páginas às vezes, porque lá no meinho tá, autorizo a divulgação da minha navegação, autorizo a empresa X a passar os meus dados para só os seus funcionários, entendeu? Com o objetivo de pesquisa. O objetivo de
pesquisa o escambau. Pesquisa nada, Kátia. A gente que tem que pesquisar sempre lugares sérios e nos preservarmos com os dados. Sim, e caiu gente. em golpe, faz boletim de ocorrência, faz online, porque vale a pena. Ai, o gente, resultado faz. demora, mas chega. Porque se a gente não fizer nada, aí o crime sempre vai compensar, né? Não vai ter jeito.